Bom, meus amigos, surpreendendo um total de 0 pessoas, só o Vasco mesmo para conseguir perder do Nova Iguaçu, o Flamengo vence e provavelmente será campeão. E o Pedro, temos que falar do Pedro, hein? Vem comigo aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte, mais uma vez nesse lugar novo que ainda tá sendo moldado, ainda estamos nos acostumando aqui, mas olha só, a escalação do Flamengo hoje, sem surpresa nenhuma, a mesma que vem jogando. Talvez o que poderíamos ter de surpresa não tivemos, que seria o Luiz Araújo não estar no time titular. O Luiz Araújo, desde os últimos jogos, ele já vem sendo meio cobrado e com razão. Ele é um cara que no Flamengo, onde todo mundo joga bem, ele não joga tão bem assim, ele fica um pouco abaixo e ele de fato ficou principalmente nos primeiros 45 minutos. Depois, aí até que ele cresceu, tá ligado? E eu faço cara de merda porque pra quem já esqueceu, eu sou vascaíno. Enfim, aqui no time titular não tem surpresa. Agora tem um cara que não estava nem no titular, nem no banco de reservas, que a gente precisa falar, que é o Gabigol. Teve aquela polêmica, pra quem não viu aí, o Gabigol parece que parou no doping, ele não quis mostrar o maestro júnior dele, e aí basicamente o Gabigol tomou um gancho de 2 anos, mas vamos ser sinceros, gente, provavelmente esse negócio não vai ficar. Inclusive, como você consegue ler aqui, o Gabigol está inscrito na Libertadores. Isso prova que o Flamengo, no mínimo, acredita, ou no mínimo tem uma esperança de que ele vai ser liberado dessa condenação. Assim, eu duvido muito, tá ligado? A gente tá falando de Flamengo, que assim, todo o clubismo deixado à parte. O Flamengo é poderoso politicamente. E, cara, o Gabigol ficar 2 anos sem jogar porque ele não quis mostrar o predestinado, não vai rolar daqui a pouco. Provavelmente o Gabigol volta a estar relacionado nos jogos, tá ligado? Agora, do lado do time do Nova Iguaçu, que jogou muito bem contra o Vasco no jogo de ida e de volta, o time é esse aqui também, sem muita novidade. Talvez o destaque aqui é o atacante Carlinhos, que chegou a ser querido pelo Vasco, atacante muito alto, tá ligado? Só que o Vasco meio que desistiu, achou que, sei lá, não presta pra nós, mas presta pro Flamengo. Aí das duas, uma, ou teve um erro muito grande da parte do Vasco de achar que o Carlinhos não presta pra gente, a gente não tá precisando, ou o Flamengo errou. Alguém tá errado nessa brincadeira. Se esse moleque for pro Flamengo e der certo, o Vasco tinha a chance de contratar ele antes e basicamente não quis, e agora ele já está fechado com o Flamengo. Pra mim, como vascaíno, eu tô sempre esse maluco dar errado, tá ligado? Enfim, o jogo começa, cara, e de que forma começa? Da forma que a gente já esperava. A gente tem aqui o Cebolinha jogando muito bem, indo pra cima, deixando a marcação quase que no chão, chutou pra fora, e que fase boa vive o Everton Cebolinha. Todo técnico que chega em um clube novo, normalmente tem jogador que tava mal que começa a jogar melhor, e tem jogador que tava bem que começa a piorar, tá ligado? O Cebolinha, não é que ele tava péssimo, mas ele cresceu e muito na mão do Tite. O Cebolinha já tinha trabalhado com ele, enfim. Não só resultado, porque hoje, por exemplo, ele não fez gol, ele, sei lá, deu assistência? Acho que sim, né? Mas enfim, gol ele não fez, mas não só resultado tem que ser analisado, mas a partida como um todo, a confiança que o Cebolinha tá exalando, ele pega a bola e ele vai pra cima, ele não dá o passe de lado, ele tenta alguma coisa. O Cebolinha, ele só não é o dono do Flamengo hoje, porque ainda existe Arrascaeta, que enquanto estiver lá é o Arrascaeta, e também tem o Pedro que faz gol dia sim, dia também, tá ligado? Mas tirando esses dois, eu acho que assim, o Cebolinha caminha para ser um dos melhores do Flamengo. A confiança e tudo que ele tá entregando é impressionante. Se eu estiver falando besteira, eu não torço pro time, a minha opinião é de fora, e aí você comenta se eu tô falando besteira, tá ligado? Agora, em contraponto, se Everton Cebolinha está muito bem e com muita confiança, o Luiz Araújo, que a gente falou sobre ele aqui no começo do vídeo, ele é o contrário. O Luiz Araújo, ele me aparenta, tá meio sem confiança, tem bola que chega na perna direita dele e ele, como é canhoto, ele não tem a mínima confiança para bater de direita, e aí ele puxa para esquerda e acaba sendo travado. Teve outra bola que chegou para ele de esquerda mesmo e ele bateu fraco. Assim, o Luiz Araújo, como eu disse no começo do vídeo, em um Flamengo que você vê que todo mundo joga muito bem, ele não é tão bom assim. Ele não é péssimo, tá ligado? Ninguém do Flamengo, pelo menos não titular, ninguém é péssimo, mas ele destoa negativamente. Ele chama atenção, ele é diferente de uma forma ruim, ele acaba ficando um pouco mais abaixo do que os demais. Agora, no segundo tempo, ele melhorou. Enfim, dando sequência, o que a gente tem é o gol do Flamengo, é o gol do Pedro, um pênalti pra lá de polêmico. E você quer saber o que eu acho? Opinião de vascaíno? Vem comigo, porque o negócio é o seguinte, pra quem não viu, aqui ó, Ayrton Lucas, ele toma uma pancada na perna, só que ele dá mais um passo e depois se joga. A gente pode até ver por outro ângulo, acho que aqui não vai ter, mas enfim, passando de novo o lance, neste momento aqui, ele foi sim, ele tomou o tranco, tá ligado? Ele tomou um chute, só que ele continua andando, ele põe o pé no chão, ele consegue dar mais um passo e, percebendo que esse mais um passo não daria em nada, aí sim, ele se joga. Ele totalmente se joga, ele mergulha, olha só, aí ele vai lá e cai.
e o pênalti é marcado. O que eu acho, cara, houve o contato dentro da área, e aí eu não sei o que exatamente diz a regra, porque assim, sim teve o contato, sim teve um chute, porém, o Ayrton consegue ficar de pé. Se ele quisesse, ele dava sequência na jogada, tá ligado? Tanto é que ele dá mais um passo, e no segundo passo ele percebe que, mano, é melhor eu me jogar, é melhor eu cair. Então assim, eu não sei se existe na regra do futebol algo específico para caso assim, que o jogador dá mais um passo ou não, mas fato é que existiu contato, mas apesar do contato ele caiu, ele mergulhou, ele se jogou. Josão, você acha que foi pênalti? Cara, se pá que sim, mas é meio, sei lá, tá ligado? Eu fico meio propenso a falar que foi mais mergulho do que qualquer outra coisa, apesar de ter tido contato, por causa dessa parada dele ter se mantido de pé. Porém, também o jogador dá um tranco desse dentro da área, tá pedindo, tá ligado? O jogador do Nova Iguaçu assumiu o risco, e aí o risco aconteceu, de fato o pênalti marcado, Pedro pra bola, ele vai lá, bate, olha só, sem muita dificuldade, faz mais um gol, tá aqui ele comemorando. E o Pedro, cara, era um jogador que eu já vinha pedindo na seleção brasileira, e a cada jogo do Flamengo que passa, eu tenho mais e mais motivos para pedir ele na seleção, tá ligado? O Dorival, que foi meio acusado, e por mim mesmo, inclusive, de fazer umas panelinhas aqui na convocação, o Pablo Maia, tem uma galera ali que você duvida um pouco, não que seja ruim, mas que é meio esquisita a convocação, tá ligado? Mas na hora do Pedro, ele optou, o Dorival, pelo Richarlison, então aí ele foi na contramão da panela. E como eu disse no vídeo da convocação, neste momento eu gostaria que ele fosse paneleiro. O Pedro, pra mim, não que o Richarlison seja ruim, mas pra mim, o Pedro, a fase dele é maravilhosa, o cara faz gol. E assim, diferente dos atacantes que talvez até mereçam já a titularidade, Endrick, o Pedro é alto. Então assim, é bom que tenha um Endrick, que tem que ter, que meu Deus do céu, que ele tá se provando por si só, mas um jogador alto que cumpre funções diferentes, porque o Endrick, por exemplo, apesar de ser muito bom e aparentemente ser fora da curva, se você jogar uma bola no alto, ele não vai lá conseguir fazer milagre. O Endrick é um jogador de 1,73m, se eu não me engano, e assim, se a bola vier muito alta, ele vai perder pra qualquer zagueiro, tá ligado? Agora o Pedro, ele é esse jogador mais corpudo, que consegue fazer essa parada mais do centroavante clássico, do camisa 9 raiz mesmo. Aqui ele faz um gol de pênalti, ele já tinha perdido 2 nesse campeonato carioca, acho que é 2 mesmo, o Gabigol tinha perdido 1 contra o Vasco, e aqui agora faz o Pedro, artilheiro do campeonato, disputando com o Carlinhos, que está comprado pelo Flamengo. Meu Deus do céu, o Flamengo tá assim, monopolizando a parada toda. Depois, o que a gente tem é o seguinte, mais uma chance no pé do Pedro, e eu que acabei de elogiar, vou ter que criticar um pouquinho, porque a bola vem perfeita pra ele, e o goleiro defende, tá aqui o momento, a imagem por trás, o ângulo de costas pro gol, assim, o goleiro Fabrício, que é o goleiro do Nova Iguaçu, que já foi contratado pelo Internacional, ou seja, ele vai estar na Série A, é um bom goleiro, trabalhou bem mais uma vez, mas pra mim, comenta aí se você discorda, mas pra mim é mais demérito do Pedro do que mérito do goleiro, porque olha só, por outro ângulo, olhando neste ângulo aqui, dá pra ver que a bola vem redonda. O Luiz Araújo, que não tava bem, consegue acertar aqui, a bola vem redonda pro Pedro, é só você chutar aqui no canto, que era gol. Mas o Pedro prefere chutar meio que em cima do goleiro, chutar no meio, e aí possibilita a defesa. Era um gol que assim, você basicamente não pode perder, mas ele perdeu, e depois disso aqui, ele foi lá e não perdeu, fez um gol, mas estava impedido. Então ele vive altos e baixos dentro do jogo, normal, perder, acontece, todos os bons também perdem, tá ligado? Mas, imagina que isso aqui é uma Copa do Mundo, a gente perde aquele gol. Meu Deus do céu, eu fico maluco, tá ligado? Isso é com a seleção brasileira. Enfim, esse gol impedido aqui, aparentemente foi um impedimento certo, a imagem não diz muita coisa, mas parece que foi, e também não faz falta esse gol pro Flamengo. Seria mais um do Pedro, seria o gol 13.000 do Flamengo, mas acabou que esse aqui foi invalidado, e desta forma a gente foi pro intervalo. O Flamengo mostrou o tamanho real do Nova Iguaçu. Aqui é um momento polêmico, porque o Nova Iguaçu acabou de eliminar o meu time. O Nova Iguaçu é um time que, com todo respeito, é pequeno, a gente tem que lembrar isso, orçamentariamente falando, essa palavra nem existe, mas ele é ridiculamente menor que o Flamengo, e também menor que o Vasco, mas contra o Vasco ele parecia maior. O Flamengo nem fez tanto esforço, nem fez lá a partida mais brilhante do mundo, mas mostrou o tamanho real do Nova Iguaçu, que apesar de ser um time bem treinado e que lida bem ali com as peças que tem, que não são muitas, é um time ainda que sabe que tem suas limitações. O Vasco tomou um apavoro de um time que, assim, novamente, bem treinado, mas era pra estar o Vasco jogando aqui contra o Flamengo. O Vasco tropeçou.
é difícil entender o que aconteceu no time de São Januário, tá ligado? O Nova Iguaçu, se você pegar pra ver os jogos deles contra os 4 grandes do Rio, você vai ver que ele ganhou do Vasco 2 e empatou uma, e aí do Flamengo ele empatou com aquele Flamengo que não é esse aqui, ele empatou com aquele Flamengo ultra reserva, enquanto o time titular e reserva estavam nos Estados Unidos, ele empatou com o terceiro time do Flamengo, o Nova Iguaçu, e aí contra o Botafogo também empatou, e aí contra o Fluminense tomou 3-0. O Nova Iguaçu, gente, é um time que é o destaque do campeonato no negócio de, sabe, o Flamengo joga bem, não chama a atenção de ninguém, normal, o Nova Iguaçu chama, Nova Iguaçu, opa, novidade, mas, mesmo assim, não é o Barcelona do Pep Guardiola, é basicamente isso que eu quero dizer. E isso aqui, caso não tenha dado para entender, eu estou criticando o Vasco, porque contra o Vasco parecia ser um time impossível de se bater. O Vasco fez 2 jogos horrorosos e o Flamengo mostrou que, mano, não é tão difícil vencer dos caras assim não, tá ligado? Enfim, o jogo vai pro segundo tempo e aqui, agora sim, um gol válido do Pedro, agora sim, o gol 13.000 da história do Flamengo. Vamos ver aqui, porque o negócio é o seguinte, um passe maravilhoso do Luiz Araújo pro Cebolinha de novo, bola dentro da área, olha só, o Cebolinha viu o Pedro passando, cruza, e aí gol, centroavantezão clássico, o Cebolinha mais uma vez jogando muito bem, e aí comemora, e é agora sim mais um gol do Pedro, aquele impedido, esse valeu, o Cebolinha bem demais de novo, e dessa vez a gente precisa elogiar o Luiz Araújo, porque antes da bola chegar no Cebolinha, ela sai dos pés do Luiz Araújo, que sim, fez 45 minutos iniciais, nossa, horrorosos, tá ligado? Mas no segundo tempo ele melhorou o suficiente para realmente permanecer no time titular, aí eu já não sei, tá ligado? Aí eu não sei. Mas uma coisa é verdade, mesmo que ele não tenha melhorado tanto assim, provavelmente ele será titular. Por quê? Porque é do Tite. O Tite costuma cismar com algumas pessoas e mesmo que elas não estejam entregando o melhor futebol, é padrão do Tite mantê-las, tá ligado? Mas nesse lance aqui, ele fez por onde? Ele dá um baita de um passe, uma visão de jogo assim, impressionante mesmo. Pro Cebolinha, o Pedro completa 2-0 Flamengo. Eu acho que ali já meio que murchou toda a expectativa e toda a esperança do Nova Iguaçu. Ali evidenciou que, tipo assim, mano, realmente o Flamengo nem tá fazendo a sua partida mais brilhante da história, mas mesmo assim, o Flamengo é muito superior ao Nova Iguaçu. E novamente, com todo respeito ao Nova Iguaçu, mas era o que todo mundo já imaginava, tá ligado? Surpreendente seria se a gente tivesse aqui agora falando, nossa, caralho, o Flamengo tomou gol, finalmente o Flamengo tomou gol. Inclusive, falando nisso, o Rossi chega a 1000 minutos sem sofrer gols. Assim, nem tem tanto mérito dele nisso, tem mais mérito do sistema defensivo, e aqui eu tô falando de zaga, laterais e até volantes também, mas o Rossi também participa ali, é uma marca histórica. O Flamengo está caminhando para um título de campeonato carioca, que agora vai rolar, sem tomar gols, basicamente. Na verdade, tomou um justamente contra o Nova Iguaçu, mas foi aquele Flamengo ultra reserva. E aí, assim, o Flamengo vai ser campeão com apenas um gol tomado, isso é, se não tomar gol no segundo jogo, coisa que não acontece há mais de 100 anos no Campeonato Carioca. Aí a gente tem que começar a ver o que o Adenor tá fazendo ali, tá ligado? O hype em cima do Flamengo talvez seja merecido. Enfim, dando sequência, o que a gente tem é esse lance aqui do Arrascaeta dando um passe de letra, a bola vai dentro da área e essa aqui o Pedro erra, mas assim, o Arrascaeta, opa, até passei errado ali, o Arrascaeta é brincadeira, né? O Arrascaeta é sacanagem, um jogador que tá no Brasil jogando bem há muito tempo. Hoje, no dia que eu tô gravando isso aqui, também tá tendo a final do Campeonato Mineiro, e aí a gente também tem o Hulk, que também há muitos anos está aqui jogando muito bem, mas o Arrascaeta está há mais tempo no futebol brasileiro jogando uma bola que é impressionante. Enfim, aqui não foi gol, mas como vocês viram, na próxima foi gol do Pedro, do Bruno Henrique, do Gabigol, não gol contra, e pra lá de bizarro, um gol que assim, o cara tentou evitar um drible, um chapéuzinho do Pedro, olha só, o Pedro dá um toquinho, encobre, só que o cara faz um gol contra bizonho, horroroso, e aqui comemoram juntos Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, e o Pedro. O Flamengo será campeão carioca, isso aí se não acontecer, sinceramente, eu apareço no próximo vídeo pelado, tá ligado? Agora, resta saber se vai conseguir realmente não tomar gol. O título já vem, o título para não vir precisaria tomar, sei lá, 4-0 para um time que no campeonato todo não tomou nenhum direito, então resta saber se realmente vai conseguir passar em branco no quesito tomar gols. O time do Tite joga muita bola, é um time que no papel sobra jogadores e se não ficar esperto, agora sim, o Flamengo volta a
protagonizaram no futebol brasileiro. Porque assim, ano passado era um time que não saiu dos holofotes, mas normalmente estava virando matéria, porque, opa, perdeu uma final, perdeu mais uma, agora com o Tite, já no primeiro campeonato que vai disputar, já vai ser campeão, coisa que pode parecer pouca, mas ano passado, por exemplo, não aconteceu. O Flamengo vence de 3-0, não faz a partida mais maravilhosa do mundo, mas é o suficiente para já encaminhar o título sem precisar do segundo jogo. Se eu comentei alguma coisa errada, desculpa, comenta aqui, me corrigindo numa boa, tamo aí. E se você quiser falar comigo ao vivo, eu estou em live agora na Twitch, primeiro link na descrição. Espero você lá. Valeu, pessoal!